Deixa eu só. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui na noite da construção civil, onde os grandes players do mercado se encontram no podcast Papo de Obra. Tradição, já há 1 ano e 6 meses, já aproveitando e agradecendo essa grande audiência que tivemos no mês de setembro. Chegamos a 38 mil pessoas assistiram Papo de Obra. É gratidão, muito obrigado pela audiência de vocês. É um comprometimento que nós temos de trazer grandes conteúdos relevantes ao setor da construção, valorizando os grandes players, né, da construção, engenheiros, arquitetos, designers, os grandes construtores, as indústrias que vêm aqui desfilar tecnologia, novidades, inovação, transformação. É isso que o Papo de Obra se propõe há 1 ano e 6 meses. Estamos aqui hoje, nesta noite, terça-feira, ao vivo. Você que está aí no canal do YouTube, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal. E também estamos aí também com a nova TV Agrotura, essa grande parceira do Papo de Obra. Tivemos esse número fantástico. Muita gratidão a Deus aí por tudo que temos passado, né? Hoje temos mais um recorde sendo batido aqui, para nossa honra, 100 construtoras, né? E a nossa convidada, a Dinara Mausch, que ela está aqui, ela também representa uma construtora dela, a casa, ela vai falar muito aqui hoje sobre a construtora dela, e ela hoje representa esse 100ª construtora. Quantas construtoras passaram neste Papo de Obra, nessa bancada? Não posso citar, porque seria só 100, né, para citar, né? Então, agradecimento a todos vocês que estiveram comigo aqui, que acreditaram junto conosco nesse projeto, assim também como a Daniele representando hoje as arquitetas, urbanistas, as designers, também estiveram tantas e tantas profissionais aqui já com a gente. Hoje chegamos a 206 convidados, é um número muito importante para nós. E muito obrigado. E é Papo de Obra. Então vamos lá, vamos apresentar hoje essas grandes convidadas. Quero começar aqui à minha frente, né, com a Daniele Fontoura, arquiteta e urbanista. Boa noite, Daniele, tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite, Dinara. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu não sei se eu posso te entregar um mimo. Sim, claro, já podemos iniciar com os presentes, né? Muito obrigado. Esse é o mimo do muito nosso obrigado, estúdio, juntamente com a Hope Construções, que não pôde estar presente hoje. Mas ele deixou um abraço para ti, Luciano. Muito obrigado, Daniela. Um mimo também. Queria agradecer aqui ao pessoal, então, aos telespectadores. Olha aí, ó, que bacana, muito obrigado. Isso para nós é muito importante, tá? Pois é, hoje o nosso querido amigo, irmão, o Gabriel da Hope, né? Está um pouco aí adoentado aí de gripe. Vou deixar aqui, por gentileza. Está um pouco adoentado aí, pegou uma gripe aí, mas semana que vem já está, daqui uns dias ele já está com todo o gás aí. Nós vamos marcar uma agenda com ele, para a gente voltar aqui, ou confirmar com ele dentro da agenda dele. Então, Gabriel, um abraço, sei que ele está assistindo aí o nosso programa. Sinta-se aqui, tu faz parte dessa mesa, né? Mas semana que vem, ou daqui a algumas semanas, tu vai estar aqui com a gente. Então tá, Daniela, muito obrigado pela tua presença e obrigado pelo mimo aí, pela lembrança do Papo de Obra. Obrigada. Obrigado. E Dinara, eu vou soletrar novamente o teu sobrenome? Mush. Então, para a gente falar corretamente. A Dinara, então, engenheira civil, também especialização em interiores, né? E dono de uma construtora chamada Casa Construtora, né? Isso. Cidade de Canoas, ali como a gente fala sempre, a gente hoje está conectado, então, aos grandes players, né? Só lembrando anteriormente, você é da cidade de Santo Ângelo, que você me comentou agora aqui. Eu sou de origem de Santo Ângelo, né? E tu és da origem? De Humaitá. Que fica lá na região noroeste, Fica lá né? no noroeste, isso. Uhum. Então, boa noite, né, Luciano? Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Obrigada, né, a todos os nossos telespectadores que estão aí nos acompanhando. E estou muito feliz de estar aqui junto com a Dani para a gente conversar sobre esse assunto que move os nossos dias, né? Então, é muito legal, uma ótima oportunidade. Obrigada mesmo. Bater um papo que vocês conhecem e amam essa profissão, com certeza. Escolheram ela, né? Com tanto carinho aí, a gente sabe que
é uma bela profissão, né, que a gente admira muito. Eu gostaria, então, primeiramente, pedir licença aos convidados, e já é de tradição, valorizar, e você que ainda não é patrocinador do Papo de Obra, coloque a sua marca, valorize o seu produto na região, como eu digo sempre, hoje considerada uma referência no Brasil, não só mais no sul do Brasil, que é nosso litoral norte. Região potencial de grandes profissionais, como eu digo sempre, né? Somos referência em arquitetura, em design, em construções, somos referências no Brasil e no mundo, né? Tivemos semana passada aqui o Rodrigo Colice, fazendo projetos em outros países, na Itália, enfim, então isso para nós é um orgulho, né? Padrão gaúcho, tipo exportação aqui no Papo de Obra, então a gente está muito bem representado, né? Movimentamos uma região, bilhões, né? Regiões de alto padrão, você que está nos assistindo hoje no Paraná, temos uma grande audiência no oeste do Paraná, você que nos assiste em Santa Catarina agora, você que nos assiste aqui no nosso querido Rio Grande do Sul, sabe que no litoral norte hoje o padrão é muito alto e a gente não poderia ficar de fora de valorizar então todos esses profissionais e todas essas empresas, né? Então a gente gostaria aqui de citar então o nome, já aproveito aqui e já quero café, gostaria que as nossas convidadas fiquem à vontade para degustar aí o nosso gostoso shake aqui, que é tradicional. Depois, no final, vão ter o nosso brinde aí, que é tradição. A Companhia do Gesso, chegando agora aí, um abraço lá para toda a equipe lá, uma empresa de torres belíssima, alto padrão, tudo em gesso aí. Obrigado aí pela parceria. A Metainer do Brasil, a nossa grande parceira, inclusive, em breve está em Franco, máquina para um lado, tem uns 10 profissionais ali em Atlântida, para quem não conhece, está montando aqui a sua nova unidade aqui na cidade, tudo em construções like steel frame, com as modulares, uma empresa referência no Brasil hoje. Um abraço lá para o Gilmar, o CEO e o André, que é o seu gerente comercial, e toda a equipe da Metainer do Brasil. A Vertrauen, uma indústria gigante aí do setor de perfil de PVC, um abraço para o João, para a Samanta. A T-Docs, lá do Gabriel, tudo em tintas, uma empresa também referência, Flash Energy, material elétrico, iluminação. Casarão das Fibras, estaremos aí quinta-feira aí num grande evento aí lançamento da revista Socic, fomos convidados aí pelo Tela 20, estaremos lá representando o Papo de Obra, com muita honra fui convidado aí, representando aí nosso podcast. A Bendita Marcenaria de Santo Antônio da Patrulha, a Eurocabra, começando hoje, tudo em material de piso térmico, uma empresa referência, 35 anos no mercado, PLC Lareiras, JMS Churrasqueiras, o César Ortiz, que é colega aqui da Daniela, que é uma arquiteta conceituada aqui de Imbé e agora com a filial em Xangri-Lá, a Litoral Garden, tudo em paisagismo e jardinagem, e a TLA Solution, tudo em automação. Então tá, vamos lá então. Vamos começar com a Daniele. Daniele, conta um pouquinho então da tua formação, para quem não te conhece, e o teu escritório. Tá. Bom, contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou natural de Santo Ângelo, me formei em 2018, fiz a maior parte da minha faculdade lá em Santo Ângelo, na URI. E como os meus pais já vieram para cá há 10 anos, né? No último ano da faculdade eu vi que aqui era muito mais desenvolvido do que a minha cidade, que é o interior, né? E aí eu resolvi vir para cá, finalizar o último ano e começar a trabalhar, né? Então, a partir de 2018, já comecei a trabalhar com os projetos e por 4 anos aí a gente veio afinco nos projetos de interiores, né? Que foi um nicho que eu escolhi entrar e acredito que por, né, ser mulher, a gente tem um filho melhor, né, com essa parte de interiores mesmo. Então foi um nicho bem interessante, a gente trabalhou por 4 anos focado nisso, né? Não que a gente não fizesse projetos arquitetônicos, mas foi algo que a gente conseguiu crescer no mercado aqui em Xangri-Lá e expandir para Porto Alegre, né, nos condomínios de lá, Ponta da Figueira, né, Península. Então a gente conseguiu, né, ter um know-how de clientes assim de alto padrão. E a partir do final de 2022, a gente cresceu a equipe, então a gente resolveu abrir, né, um leque que seria a especialização em projetos de arquitetura mesmo. Então, a partir daí a gente começou a desenvolver novos projetos, né, pela necessidade mesmo de
do feeling com o cliente, né? O projeto de arquitetura, ele faz você entrelaçar melhor com o cliente, a gente consegue entender as necessidades, as expectativas, e eu acredito que isso faz com que essa experiência do dia a dia faz com que a gente consiga fazer projetos mais específicos para aquele cliente, personalizados mesmo, né? Então, hoje a gente está com um escritório em Xangri-Lá, né? A gente atende Porto Alegre. Então, é isso. Eu conheci um belo escritório, hoje a tua equipe ali, né? É muito bem estruturado, né? Com certeza. Belo escritório. Depois nós vamos, no final, convidar todos para conhecer lá, né? Acho que vai ter fila lá essa manhã, mas tudo bem. Né? Mas tem um bom cafezinho lá. Tem, com certeza tem um bom cafezinho. E aí, Dinara, me conta um pouquinho, então, da tua trajetória, tua formação, para quem não te conhece, na cidade de Canoas hoje, né? A tua base, né? Exato. E conta um pouquinho, então, da tua história. Então, eu também sou do interior, né? Eu sou natural de Humaitá, no Noroeste. Vim para Canoas no final de 2017. E em 2019, né, resolvi que era o momento de alçar voos, né, maiores. E aí a gente, através de alguma pesquisa, encontramos a casa franqueadora, né? Então a casa faz parte de uma rede de escritórios. E em frente disso, a gente foi desenvolvendo todo um trabalho, né? Eu sou engenheira civil, me formei na Unijuí, em Juí, né? Então, até por uma disponibilidade de cursos, né, na região, então acabei optando pela engenharia e posteriormente aqui me especializei em design de interiores pela Uniriter. E aí, todo esse foco dentro do nosso escritório sempre foi na parte de projetos, tanto de engenharia, arquitetura e interiores, por ter todos os profissionais, né, disponíveis. E com o passar dos anos, do segundo para o terceiro ano, principalmente de escritório, eu senti uma necessidade muito grande de desenvolver também uma equipe de execução, porque a gente já acompanhava tecnicamente as obras, e eu entendia que podia mais, que a gente tinha uma capacidade de entregar melhores resultados para os clientes. Então, a gente sempre trabalhou muito já com o projeto, né? Concordo com a Dani, assim, nesse sentido que a gente trabalhando com o arquitetônico mais o interiores, tu consegue entregar uma excelência muito maior para o cliente. E para essa excelência ficar completa, a gente trouxe a execução também, justamente para ter o produto final para o cliente de uma maneira de excelência do início até o final da obra, até o final dos móveis, até que o cliente se mude e esteja na sua casa, né? Então, foi por esse motivo que a gente abriu a construtora e, assim, no primeiro ano já foi um sucesso e a gente tem, assim, perspectivas de mais crescimento e a gente faz o movimento inverso, né? A gente, da região metropolitana, atende no litoral, né? Então, esse caminho, essa troca, a gente é bem tranquila, assim. Então, hoje a gente atende aqui com expansão já prevista para o ano que vem para o litoral, né? Porque realmente aqui a gente tem uma movimentação bem grande de obras e belos trabalhos. Então, a gente também busca estar se concretizando aqui, né? Então, é se bem... qualificando também, né? Isso, exato. O mercado é tão importante, né? Com certeza. E não podia estar de fora, né? Os grandes profissionais. E assim, um pouquinho mais de vocês, assim, a parte pessoal, a visão de cada uma, você pode interagir, com certeza. A visão que tu tem na arquitetura, como é que é o teu traço lá, a tua assinatura, que eu gosto de... Sempre faço a pergunta, né? Como é que tu enxerga lá, quando o cliente chega lá, através do briefing, que é o início de tudo, mas um pouco da tua assinatura lá. A gente tenta, assim, tirar a essência do cliente, né, nesse briefing. A gente não está falando só de um briefing... Claro que todo profissional, para poder fazer um projeto, elaborar um projeto para o cliente, ele faz um briefing, né? Mas a gente tenta ter aquela maior relação possível com o cliente. Eu falo que os nossos clientes eles se tornam nossos amigos, né? E a gente tem uma relação muito próxima, a gente consegue ter esse feeling de ver detalhes, até às vezes não é o cliente que chega com aquela reclamação ou com aquele sonho, mas a gente convivendo com eles, a gente consegue né, tirar alguma essência, até uma necessidade que a gente vê ali. Nessa visão, a gente consegue transferir isso para um projeto. Eu digo hoje que claro que as pessoas falam assim, elas chegam até o estúdio ali tendo em vista os projetos que a gente já realizou. Então, acredito que muito se identifica com um estilo de projeto, né? Mas a gente sempre fala para o cliente,
a casa é de vocês vão morar nela e tem que ter a cara de vocês, né? A gente procura, né, sempre trazer essa integração, porque não é só uma pessoa, às vezes não é só uma pessoa morando dentro desse imóvel, né? Dentro desse lar, às vezes são 2 pessoas. É um casal que tem, às vezes, os gostos totalmente diferentes. Então a gente pega essa característica de um, de outro, une isso num projeto que vai agradar ambas as partes e harmonizando tudo isso para que seja um projeto bonito, lindo, funcional, né? E que faça parte do dia a dia das memórias daquela família. E hoje, com a característica, a gente está no litoral, falamos por aqui, né? Que essa mudança de perfil, né? Que, como a gente falou anos atrás, tinha o perfil de vir veranear, né? Era uma casa de verão. Hoje mudou completamente. Hoje as pessoas vêm morar aqui, né? Sim. Então mudou o tamanho da casa, dormitórios, o conforto, enfim, né, Daniela? Acho que vocês poderiam interagir sobre isso. Como é que é a visão de Porto Alegre, da grande Porto Alegre hoje? Isso, as necessidades mudaram, né? Depois Sim. da pandemia, ao longo da pandemia mudou muito. Pegando um gancho ali disso, eu acredito muito nisso também, nessa questão, sempre deixo muito claro, né, que a casa, o imóvel é do cliente, né, então a gente está ali para ser o meio da transformação, né, do sonho, de uma ideia, de uma necessidade em realidade. Mas eu acredito muito nisso, defendo muito isso com a minha equipe, com o pessoal, né, que nem tudo às vezes a gente acha bonito como se fosse pra gente, mas vai chegar, né, o momento. Então eu entendo assim que essa relação, né, e isso também eu falo muito para os clientes, no sentido dessa relação entre profissional e cliente tem que ser algo muito leve, tem que ser algo muito legal, que o cliente se sinta à vontade de te trazer as situações, de conversar contigo, né, para que realmente aquilo se transforme na materialização daquilo que ele realmente sonhou, que ele quis, e muitas vezes buscou ao longo de uma vida, né, Sim. Então a gente leva isso com muita seriedade, né, essa preocupação, né, então esse movimento, sim, muita gente saiu de lá e veio morar para cá, né? Então a gente teve vários clientes que, né, ou acabaram vendendo lá ou alguma coisa assim, porque vieram investir aqui no litoral. Então isso é uma demanda que eu entendo que vai ficar, né? Não porque tudo já, né, a questão do trabalho remoto, enfim, já se torna tudo mais acessível. Não, né, acredito que contigo também não foi diferente, que assim, 90% dos novos projetos tinha que ter um home office. Sim. Né, que era algo que antes nem sempre, né? Então, acho que esse é um dos grandes momentos um legado, assim que já tinha, né, mas ficou marcado. Né? Assim como a gente também fala, algumas mentoras aqui já estiveram conosco de arquitetura, eu acredito que vocês já assistiram os nossos episódios, que elas sempre falam, né, que a gente viveu em 2 anos, teria que precisar 10 anos para viver Sim. em termos digitais, né? Com certeza. E hoje também é um assunto muito importante que a gente discute, que hoje são as mídias sociais, né? As mídias corretas, né? Sim. Porque não é, como até falou semana passada, a colega de vocês dizendo que não é apenas um videozinho, né? No YouTube, é um trabalho, né? Profissional, assim como a gente se prontifica a fazer aqui no Papo de Obra, vocês também, né? Sim, com certeza. Aproveitar então que tu está aqui a deixa, então a importância de um bom projeto para execução, Dinara. Então, eu entendo que tudo começa no projeto, né? Então, geralmente existe aquela busca por um orçamento antes de um projeto. Isso não existe. Primeiro a gente tem que trabalhar num bom projeto e as escolhas dentro desse projeto é que definem muitos fatores do orçamento, né? Então, tirar esse mito, né, essa cultura é um trabalho que a gente traz sempre para mostrar que algumas escolhas resultam lá num orçamento maior ou menor, né? Isso faz parte. A questão do bom projeto é justamente isso. Acho que o principal fator é ouvir o cliente, acho que é o primeiro ponto, ouvir. E aí entender, né? Dentro disso, conseguir transformar tecnicamente em algo possível e real. Né? Como a gente tem toda a parte ali da orçamentação, da execução, então a gente já sabe até onde esse cliente pode ir, né? Como que a gente vai trabalhar, que tipos de acabamento que a gente vai definir. Então, tudo isso inicia lá na escolha de um bom projeto. Quando tu te identifica com o perfil do profissional que vai te atender, quando tu te sente à vontade de conversar e trazer as questões do dia a dia, da tua família, numa coisa íntima, né, da família, expor para o profissional conseguir traduzir isso dentro de um bom projeto. Então, tudo inicia nessa parte, né, nas escolhas, nas definições. E um bom profissional, quando a gente está sempre buscando, atento, se especializando, é justamente isso.
ter as melhores escolhas e decisões. E não só falando, às vezes, do cliente família, né? Mas, às vezes, o cliente investidor, que tem busca um retorno, né? Em cima daquele imóvel, né? Então, também é algo que movimenta bastante o mercado. Então, é conseguir entender. Então, no meu ponto de vista, é ouvir o cliente e traduzir isso dentro de um bom projeto, tecnicamente. Com certeza. E as etapas para ti, Daniela, mais importantes de um projeto, então, para a gente começar? Eu até ia fazer uma pergunta para a Dinara sobre você Não, executa pode. só obras tuas ou de outros profissionais, assim? A gente executa de outros profissionais também, né? Então, como a gente tem um número de equipes, né? Então, a gente também tem essa possibilidade de executar de outros profissionais, né? Legal. Então, falando assim das etapas, né? A gente sabe que projetos de interiores e projetos arquitetônicos, elas têm uma etapa ali de projeto, a questão de detalhes, tudo isso, a gente já tem uma etapa, muito, vamos dizer assim, técnico pra gente falar aqui, mas eu gostaria de trazer as etapas do dia a dia, né? Assim como eu falei anteriormente, esse contato com o cliente nos faz chegar ao ponto de um projeto, de uma elaboração, de um estudo, de um 3D, que a gente chama, né, as imagens renderizadas. E aí a gente apresenta isso para o cliente e a partir disso a gente vai começar a trabalhar mesmo, né? A gente sempre fala, porque a gente não faz só um projeto bonito, aquilo tem que ser executável. Por isso que eu te pergunto de outros profissionais, porque às vezes tu pega alguns projetos muito incompletos, né? E eu, como fiquei um bom tempo focada nos projetos de interiores, me vinham alguns projetos incompletos. Então, acabava que a gente tinha que dar esse suporte para o cliente, decidir coisas de um projeto que engloba um projeto de arquitetura, né? E mais foi isso também que me fez... vamos então oferecer para o cliente, né? O projeto todo, né? Que eu acho que isso faz com que o cliente chega... até pro próprio construtor, né? Vai ficar o cliente e o construtor sem saber o que fazer, porque daí não tem um projeto, não tem uma especificação de algum detalhe ali, né? E foi mais isso que a gente abriu os nossos olhos, assim, não, vamos oferecer para esse cliente, porque a gente já está fazendo um trabalho aqui que está meio fora do que a gente oferece, né? Então, essas etapas seriam, a partir disso, detalhar para poder entregar pro construtor, para quem vai construir, e engloba piscina, engloba calçada, engloba muro, engloba a parte da casa mesmo, né, de arquitetura, todos os detalhamentos, né, às vezes, como a gente teve esse feeling do início, a gente sabe como é que a casa tem que ficar no final. Então, a gente sabe que para isso, a gente precisa dar uma atenção para a altura de uma lareira, para a boca da churrasqueira, para os pontos hidráulicos elétricos, que às vezes, no todo da casa, quando, né, o construtor entrega para o cliente a casa vazia, tá tudo ok. Mas daí quando a gente começa a instalar as coisas que vai dentro da casa, que a gente começa a ver o que tá faltando, né? E aí começa o remendo. Remendo daqui, remendo dali, abre parede. Então, essas etapas são muito importantes para que não existam esses retrabalhos depois. E aí a última parte é a execução, né? É a visitação com o cliente nas lojas para a escolha dos materiais. Querendo ou não, a gente vai quase em todos os prestadores de serviço, né? Porque o cliente ele se sente seguro em estar com a gente. Eu vou na marcenaria, mas a minha arquiteta vai junto. Eu vou fazer reunião com o construtor, a minha arquiteta vai junto. Então, a gente acaba tendo essa amizade porque a gente deixa o cliente seguro. Não, se tu precisar de alguma coisa, a gente tá aí disponível. E eu acho que esse é o principal diferencial, assim, tu deixar o teu cliente seguro para fazer as decisões que ele precisa fazer. Né? Com certeza. Acompanhamento de obra, a gente tem falado muito aqui no programa também, né? Vários episódios falando sobre isso. Vocês até, uma pergunta para as duas, vocês têm essa característica de estar acompanhando as obras? Bom, tu como construtora... Isso, eu tenho um dia, né? Sexta-feira, inclusive, já todo... Sem o sapatinho. Sexta-feira é dia de obra, assim. É o tênisinho lá, a botinha. É algo bem característico que também eu fui entendendo que o melhor era eu definir um dia e hoje é muito legal, assim, porque os próprios clientes, sexta-feira que tu vai lá, né? Ou algum fornecedor já sabe, não, na sexta a gente conversa.
Por quê? Porque aí é uma agenda e eu faço todo, né, dentro de um raio de, né, mas às vezes a gente faz toda a Porto Alegre, que a grande região ali acaba fazendo. Claro, quando vem para cá, a gente destina um dia específico para vir para o litoral. Mas eu defini um dia e esse dia a equipe já sabe, eu não vou para o escritório, é só nas obras. E é justamente, aí vai de cada obra, já vai com um checklist anotando tudo que a gente tem. E é muito importante, né? E eu acho que ainda a gente não conseguiu traduzir para os clientes, talvez, a importância real. Né? É muito importante esse acompanhamento, ter alguém... bem isso, quando às vezes tu pega só um projeto de interiores e o imóvel está pronto e tu vai lá, às vezes tu tenta ao máximo, né? Mas as tomadas não foram pensadas para aquela cozinha daquele jeito, para a sala daquele formato. Então, assim, porque é o natural, né? Um projeto, às vezes, quando ele é feito num modo geral, digamos assim, tem aqueles pontos específicos, que é o projeto de interiores, contratado já durante a obra, e o acompanhamento de obra que faz tudo ir para o seu devido lugar. Então, faz muita diferença esse acompanhamento real na obra, né? Aquele olhar. E é algo também que eu venho trazendo muito para a equipe, porque esse olhar tu só pega com a experiência. Não, eu posso levar toda semana junto e traduzir, ou chegar no escritório, sentar e contar tudo. Não, é diferente. Tu estar lá dentro e é na hora que, quando te perguntam, como que eu vou resolver isso aqui? Né? Então, a visão clínica, né, que eles chamam, né? Então, com o passar da experiência. E tu evita os problemas de mitos e verdades, que a gente fala muito de obra, né? Totais. São os grandes problemas. Né? Então tu já vê, né? Porque tu vê antes, né? A gente, querendo ou não, é treinado para resolver problemas, né? Então... Vocês lembram de alguns problemas de obra, assim? Tem alguns clássicos, assim, de que tu tenha passado já? Tem. Sempre tem, né? O ponto que esqueceu, o duto do... tal gesso e não ficou o shaft da ventilação mecânica. Sempre tem. Uma ótima. Qual foi a última? Simplesmente tinha a churrasqueira, o duto da churrasqueira que saía por dentro, né? Que era pra, teoricamente, no projeto era para sair dentro do quarto, na parte do quarto, que daí logo tinha o banheiro. Só que foi um problema de compatibilidade de projeto, não botaram uma planta em cima da outra. E aconteceu que o duto da churrasqueira estava saindo para fora, não chegava na parte da churrasqueira, entendeu? Tava na frente. Tu tá com a churrasqueira aqui e o duto tá saindo aqui. Não tava ligando uma coisa da outra. Claro, isso é uma coisa que se vê em obra, há tempo de conseguir consertar, resolver, né? Mas tu imagina tu ter que fazer um buraco desse tamanho numa viga desse tamanho para poder passar. Então, trabalhei ficar um dia lá perfurando para poder arrumar. São coisas que acontecem que às vezes o cliente nem fica sabendo, né? Isso. A gente vai em obra e eu procuro ir sempre, o cliente fechou comigo, a gente assinou o contrato. Se não for projeto arquitetônico, né? Se for projeto de interiores, a gente já tá lá no primeiro tijolo. Não interessa se o cliente fechou com o primeiro tijolo, a gente já vai lá. Não é algo tão regrado, né? Como você, porque né, você é responsável pela obra. Mas a gente tá sempre lá. Uma vez por semana também, a gente pega a galera, vamos dar uma volta. E a gente vai nas obras, até para eles poder ter essa vivência, né? O olhar. Essa visão, esse olhar na hora de projetar também. Porque o que acontece? O papel aceita tudo, né? O 3D aceita tudo. Então, nada melhor do que a experiência na obra ali. E eu aprendi muito indo na obra, né? Aprendendo com o projeto dos outros, né? E isso me fez ter um olhar clínico na hora de projetar. Tipo, hoje a gente estava projetando umas coisas no escritório. Falei, olha, acho que a gente tem que fazer de uma outra forma, porque essa aqui não vai dar certo. Por exemplo, a gente fazer aquela pia suspensa, o gavetão aqui embaixo suspensa, e aí vinha aquele sifão bonitinho, rígido. Às vezes dá certo, sim, às vezes dá certo. Às vezes não dá, porque chega na hora de algum fornecedor fazer o furo da cuba, e daí tá o ponto aqui da cuba e o ponto lá da parede. Não bate. Tu tem que colocar um flexível. Sim. E aí tu não vai botar aquele flexível horroroso aparecendo. Então a gente tem que solucionar com um fundo falso. Então assim, várias coisinhas que a gente tem que estar sempre
se ligando na hora de fazer o projeto. Papo de obra, né? Eu, engenheiro, sempre brinco, né? O SketchUp, ele fica tudo de pé e tá tudo lindo. Tá, mas e quando tira, né? Será que fica de pé? Eu brinco, né? Vai ficar de pé isso aqui que a gente pensou? Será? Tem uma pergunta que é muito parecida para as duas, né? Que é a dinâmica de vocês nas obras que a gente vinha conversando, que é a questão da relação mão de obra e fornecedores. Então, vale para as duas aí a pergunta. Como é que você... Entendo hoje, assim, que talvez seja uma das mais delicadas, essa relação mão de obra e fornecedor, assim, né? A gente tenta se cercar pelo menos... eu tenho bem definido lá na empresa, né? A gente tem o setor de projetos e o setor de obras, né? De engenharia e arquitetura, porque às vezes é só projeto, às vezes é só obra, né? Então, a gente tem isso bem definido, com equipes definidas. Então, assim, principalmente nessa parte da execução, o que a gente fez, né? Validou fornecedores. Então, a gente validou, né? E como a gente já, com parte do projeto, acabava já acompanhando muito isso também, foi um dos gatilhos que fez eu entender que eu poderia também executar, porque eu já acompanhava, né? Então, eu já tinha validado muitos fornecedores. Então, a busca... Então, assim, hoje, assim, de exemplo, sei lá, acho que uns 5, 7 contatos me chamaram para apresentar a sua empresa e tudo mais. E, assim, o que eu penso? Eu também comecei. Eu também precisei, né, mostrar o trabalho. Então, eu procuro ouvir ao máximo. Mas hoje, assim, é um número que já não dá mais para... vai receber todo mundo? Não tem como. Então, às vezes, assim... Então, tu vai fazendo pequenos testes, né? Tu vai contratando pequenos itens, e aí vendo a entrega, sempre que possível, ir ver, né? Eu já fiz tal lugar. Eu posso ir lá visitar, eu posso ver teu produto, ver funcionando, ver como que é mesmo ele pronto ali. Para daí a gente poder trazer isso para dentro das nossas obras. Né? Então, hoje a gente trabalha assim e tem dentro do setor de engenharia o engenheiro responsável só pelas obras. Então, eu vou toda sexta-feira como se fosse uma fiscal, mas a gente tem engenheiro que passa em todas as obras todos os dias para garantir esse padrão de qualidade de entrega. Foi a maneira que eu encontrei para... Bacana. Até porque até uma pergunta para vocês duas, a gente, como é do nosso DNA aqui, trazer várias empresas e os nossos patrocinadores. Já tivemos aqui vários episódios falando de permeabilização, de piso térmico, de automação, enfim. Né? Tivemos recentemente o César Ortiz trazendo sobre essa nova evolução aí da construção a seco também, que é uma tecnologia que se vocês não chegaram lá, vocês vão chegar, porque está aí, né? Uma realidade no mercado, a Metander com a gente aí. Também eu acho que tem que estar sempre aberto, né? O que está sendo novo, né? E se qualificando, acredito que vocês participam de workshops, de cursos, etc. Como é que vocês lá nos escritórios também cuidam dessa parte de tudo que está sendo casa-cor, etc. Né? Então está tudo acontecendo aí. Como é que vocês cuidam dessas novas tecnologias lá no escritório de vocês? A gente sempre buscar se atualizar, né? A gente está sempre de olho nas tendências, o que dá pra gente ir pessoalmente para ver, a gente vai, né? Mas muito não se pode, então a gente procura olhar tudo que foi gravado, que foi compartilhado, outros colegas que vão, né? Mas respondendo a pergunta também, no meu lado de arquiteta, assim, né? Na questão ali da mão de obra. Eu acredito que a gente tem que andar junto justamente para ser um solucionador de problemas que acontecem, porque toda obra acontece. Tu imagina, às vezes tem uma obra que tem mais de 50 pessoas que passaram por ali, né? 50 profissionais de mão de obra e fornecedores diferentes. E o acabamento é o que fica, porque a gente pode fazer o projeto mais lindo que existe, e se o acabamento ficar ruim, vai tudo por água abaixo. Né? Então a gente tenta ter essa conexão com a mão de obra, com os fornecedores e principalmente mão de obra, assim, deu alguma dúvida, já manda um WhatsApp, eu vou na obra, se não tiver como ir na obra no momento, faz uma videochamada para tentar solucionar, sem precisar envolver outras pessoas, o cliente mesmo, que às vezes o cliente também não sabe a solução, aí fica angustiado com aquilo, né, é pior. Então, tudo que a gente consegue resolver de problemas que não alterem o projeto, né, que não
não vai fazer com que o cliente não receba aquilo que ele viu, né? A gente tenta resolver tudo e solucionar da melhor maneira possível. E a questão das tendências é a mesma coisa. Os parceiros nos ajudam muito nessa questão de tendências, né? Do que está sendo de inovação no mercado. Porque às vezes a gente tem, eu como arquiteta, a gente tem um leque muito grande de produtos, de fornecedores. Então, a gente sabe tudo que vai dentro de uma obra. A gente tem noção de tudo que, né, desde do piso até as iluminações. Mas cada fornecedor tá ali 24 horas, tá ali a sua vida, às vezes 30 anos, na mesma coisa. Então, ele sabe muito melhor do que eu. Se torna um Especialista, né? Um especialista muito melhor do que eu, o que é de mais tecnológico no mercado. Então, a gente conta muito com essa parceria também, além de buscar fora. Os nossos parceiros, assim, eles nos dão esse respaldo muito bem para a gente conseguir, né, passar isso para o cliente. Às vezes a gente tem aulas dos próprios... Aqui em Capão tem bastante, né? Eles fazem os eventos. Então, tá sempre trazendo novidades da Deca, novidades sei lá, de iluminação, de energia solar, disso e aquilo. E a gente vai nesses eventos justamente para a gente poder aprender. E aí, quando o cliente tiver uma dúvida, a gente conseguir responder nessa Inclusive, questão. Até aproveitar aí que tu falaste, a gente, aqui nós do Papo de Obra, como a gente além de ser patrocinado pela Metander, eu também sou podcast oficial dos eventos da Metander em Parobé. Eles têm um workshop toda a última quinta do mês, eu já até convidei vocês. E é fantástico, a gente levou quase 60 profissionais já em 6 meses, né? E incrível, os primeiros que foram, hoje dando feedback, dando retorno, porque o que tu fala lá 6 meses atrás, né, aquilo vai se materializando, que tu falou, né? O fornecedor, cabe o fornecedor dar essas ferramentas para os profissionais e dar informação, né? E aí cabe a cada um dentro do seu produto, né? Tecnologia, inovação, etc. Mas é muito legal vocês estarem, temos que estar, né? Todos conectados, quem está no segmento, né? Isso aí hoje é necessidade básica hoje, né? De estar sempre conectado, né? Porque às vezes é uma novidade que a gente não tem a oportunidade de estar todos os dias naquilo, né? Às vezes é um puxador novo, uma corrediça nova, né? O steel frame, sim, que é uma tecnologia nova. Uma tecnologia nova de construção, algo novo que, claro, engloba o nosso dia a dia, mas não é algo específico, então é muito importante essa ajuda, esse auxílio que os nossos parceiros assim nos dão nesses... Com certeza. Que legal. Quero dizer para vocês que neste momento, inclusive, quero pedir licença novamente para os patrocinadores, mas também dizer que nós estamos ao vivo, hoje inauguramos junto à Nova TV AgroTour, estamos sendo retransmitidos esse programa, além do canal do YouTube, simultaneamente para 9 televisões digitais. Que honra, muito obrigado. Recebi um recado agora do Marcelo Dumit, que é o diretor da Nova TV AgroTour, e bombando lá a audiência. Muito obrigado. Estamos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Muito obrigado aí a todos vocês. Nós éramos retransmitidos nas sextas-feiras, né? E agora essa novidade aí, para minha surpresa, me pegou de surpresa aqui, estamos sendo retransmitidos também ao vivo para 9 TVs digitais. Muito obrigado, só tenho a agradecer aí a parceria da Nova TV AgroTour. E também lembrando que vamos ser retransmitidos e também agora pela TV Nativos aqui de Tramandaí, para canal 6 da NET, amanhã às 19 horas. Então, hoje é um programa recheado de surpresas e coisas boas, né? Como é bom a gente poder plantar semente e colher tudo ao seu tempo, né? Como vocês plantaram lá há alguns anos atrás, né? Desde que começaram na faculdade até hoje, né? E a gente todo dia está plantando uma semente, né? Para que a gente venha colher, né? Então, que bacana. Obrigado aí por toda essa movimentação aí de tudo que está acontecendo com a gente. Gostaria que vocês, então, novamente, aí, se vocês quiserem degustar aí o nosso parceiro aí, Quero Café, novamente, um abraço, Felipe, um abraço, Fernanda, atendimento nota 1000, tivemos lá essa semana almoçando lá, aquele atendimento que só o Quero Café tem aqui em Capão da Canoa. Companhia do Gesso, tudo em gesso, top, é a nova parceira aqui de Torres, uma empresa de especialização aí, né, com a gente. A Metander do Brasil, como eu falei, lembrando também que agora em novembro, 26 de novembro, vai ter o primeiro workshop do Brasil, sul do Brasil, vão construir uma casa lá, para os profissionais da obra. Serão 3 dias numa imersão, vão construir uma casa lá para os profissionais. Procurem lá o Instagram da Metander do Brasil, se informem, corram, porque vagas limitadíssimas, e na última quinta desse mês de outubro tem o workshop, que já é tradição, e o Papo de Obra vai estar lá
com certeza lá cobrindo. Um abraço para o Gilmar, que está aí à frente aí das obras aqui da nova unidade, a filial, né? A franquia, a primeira franquia do Brasil, nossa honra aqui na cidade de Xangri-Lá, aqui, na nossa querida Atlântida, aí para quem conhece, né, onde a gente mora, né? A Vertrauem do Brasil, né, que é a nossa parceira aí em perfis de PVC, uma grande empresa aí, nossa parceira, a Tedox Tintas, a Flash Energy, material elétrico e luminárias aí, empresa especializada, a Casarão das Fibras aí, que vamos estar aí na quinta-feira aí com a Pamela e a sua equipe, uma empresa fantástica, acho que a Daniela conhece ali, né, que é uma empresa de imóveis para piscinas, uma empresa especializada aí em Xangri-Lá. A Casa 30, né? Casa 30, tivemos aí, um abraço para o Anderson Link, quero fazer uma ressalva, tivemos no sábado, fez a gente até cair uma lágrima no olho, né, Anderson? Foi uma inauguração belíssima, obrigado pelas palavras aí, referidas ao Papo de Obra, a gente que começou junto lá atrás, né? Como é bom o reconhecimento, né, das pessoas que começaram com a gente, sucesso nessa nova a empresa que ele criou aqui, que é a CA Constru House, né, que é nosso patrocinador, que é uma loja de material de construção, belíssima aqui em Xangri-Lá, foi inaugurada oficialmente, um belo coquetel lá, uma recepção para todos os seus amigos, Anderson Link, sua esposa, família, e também a Casa 30, né, que é uma construção de casas de alto padrão aí, que está também muito bacana aí, com força total no litoral, sucesso. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. A bendita marcenaria, né? Santo Antônio da Patrulha. A Eurocable agora, que também é tudo em piso térmico, empresa de 35 anos no mercado. Que honra. Estava aí recentemente aí em feiras de São Paulo, aí diretamente agora no Papo de Obra. A PLC Lareiras aí de alto padrão, a JSM Churrasqueiras aí que vão estar conosco aí daqui uns dias aí o seu gerente comercial. O César Ortiz, arquiteto de alto padrão, construindo lá a casa a sua primeira casa em like steel frame lá, um sucesso total. Litoral Garden, paisagismo, tudo em jardinagem, um abraço lá para o nosso amigo, os parceiros lá, e a TLA Solution, né, para o Alexandre, para o Tobias também, tudo em solução aí para automação. Então tá, vamos lá, vamos então para as perguntas finais, já para o encaminhamento, que o papo é bom, mas ele passa rápido, né? Então vamos assim, expectativas dos clientes em relação à obra, e aí? Então, falando assim algo bem pessoal, né, foi para mim assim talvez uma das minhas maiores sentimentos de realização assim quando a gente entregou a primeira casa. Então, quando sonho realizado. Né? Assim, então o sonho do cliente. Sim, e claro. O meu, e o teu, né? Então, assim, foi uma sensação muito boa e daquela coisa de entender que esse é o teu propósito, né? Sim. Então, isso foi muito legal, que foi realmente foi desde todo o projeto, toda a obra, até todo o acompanhamento imobiliário. Então, até na mudança ali a gente se envolveu, então isso é muito legal, né? Então alinhar essa expectativa da gente também, né, quanto profissional, né, se entender dentro daquilo que nos faz feliz no dia a dia, né? Então isso é muito, muito bacana. Então conseguir alinhar, né, essa expectativa de prazos, né, também ser muito transparente quando os prazos, por exemplo, agora, né, Dani, é muito comum o cliente te chamar agora que quer ficar aqui, fique pronto para o Natal. Aliás, o litoral, só abrir um parênteses, né, a Daniela vive isso, é o famoso 9 meses a gestação no litoral, 15 de março, 15 de dezembro, onde fecha os condomínios aqui, né? Isso. Então, também ser transparente e dizer, não dá, ou vamos fazer diferente, vamos, né, trabalhar em etapas, enfim. Então, esse alinhamento, para mim, isso é muito importante trabalhar nesse formato, assim, com os clientes, com a equipe também, né? Olha, a gente precisa, né, tal e tal etapa tá finalizada, porque depende disso, disso e disso. Então, toda uma parte de gestão, assim, né? E aos poucos também eu fui me desenvolvendo ao longo disso, porque a empresa foi, né, no início era eu, aquele eu empresa, né, que se fala bastante. Tua empresa, tua engenheira, tu era fiscal de obra. Então, assim, eu fazia os projetos, né, então, e aí a empresa vai crescendo também, se desenvolvendo como gestora, né, então, chegou num determinado momento que eu entendi que eu precisava também me desenvolver nesse lado, para poder gerir a equipe, para poder a gente também fazer o crescimento da empresa e cada vez se solidificando mais, né? E isso vem acontecendo, plantando cada dia um pouquinho.
Então, esse alinhamento, quando também eu entendi que o alinhamento da expectativa com o cliente, com o meu, precisava isso acontecer de uma maneira alinhada, parece que tudo flui, sabe? Então, se entende, né? Se entende aonde que a gente quer chegar, o que a gente quer trabalhar. Então, isso é muito legal. Então, realmente, hoje, assim, talvez eu possa traduzir, assim, que eu venho vivendo um momento profissional, talvez, de maior alegria, assim, de maiores realizações. Né? Tu realizar, né? Todos os sonhos do teu cliente, né? Porque é o que a gente sempre diz, né? Que o maior marketing, não existe marketing digital, não existe, que é o cliente chegar e te indicar e dizer, olha, faz com a profissional porque ela fez com excelência e eu indico ela. Isso não existe marketing que pague, né? Não tem. Porque tem a questão, óbvio, financeira, mas tem a questão humana, né? Isso. De um aconchego de uma família, né? E vocês recebem esses feedbacks, é muito bom, né? Sim. sim. Essa é a satisfação, né? É bacana, é o que move a gente, né? Sim. E, Daniela, e as tendências do mercado que teu estúdio busca, então, hoje, para contemplar teus projetos? Olha, as tendências de mercado, elas estão nos mostrando algumas coisas, alguns anos, eu acho que da pandemia para cá, né? Principalmente essa questão de um olhar mais para dentro das suas casas, a importância de ter algo funcional, agradável, que seja confortável também. Então, eu acho que essa é a maior tendência dos últimos anos desde a pandemia, né? A gente vem também com algumas tendências de interiores, tendências das verdades dos materiais nas obras, né? Arquitetura mesmo de alto padrão, né? A gente tem a verdade dos materiais que são o concreto aparente, a madeira, né? A pedra natural está muito em alta e a gente procura trazer essas verdades nos projetos, né? E elas estão já há algum tempo no mercado, tanto que a gente entra dentro de um condomínio, a gente acha muitas, né, desses materiais nas casas. Então, e é algo que fica, porque, né, eu acredito que o cliente, quando ele escolhe fazer uma obra de alto padrão, ele escolhe produtos que vai ter uma durabilidade aí de longos anos e também a gente tem que oferecer isso para o cliente na hora de escolher. Eu vou escolher um revestimento que eu sei que vai ser atemporal, que eu sei que daqui 5 anos o cliente não vai estar com um negócio super cafona no meio da sala. Então, isso a gente tem esse olhar cuidadoso, né, na hora de propor algo para o cliente, verdade. né, de auxiliar ele nas escolhas. E a gente teve esses dias na Casa Cor, né, acompanhando agora o que o pessoal está trazendo no mercado, né. Ainda na parte de interiores está vindo muita questão das formas orgânicas, dos cantos arredondados, das curvas, né? A gente vê que a iluminação hoje ela tá mais difusa, não é aquela iluminação que chame atenção, então aquele monte de spot já saiu de moda, né? A gente brinca lá no escritório que essa iluminação de shopping não dá mais, tem que ser algo mais homogêneo, algo mais escondido, que tu fique se perguntando assim, onde é que tá a luz daqui. Então isso tá vindo muito forte, né? As curvas, então, assim, praticamente em todos os ambientes, os tons terrosos, eu acho que tá trazendo bem essa questão da natureza mesmo, o verde, os tons terrosos, né? É algo que tá fazendo parte e já vem de outras Casa Cor, de outros anos, e tá aí ficando porque é algo que é bem fluido, né? Colocar um móvel com os cantos arredondados, com algo mais curvo, ela é fluida, ela dá uma dinâmica mais interessante na casa, né? Um movimento, assim. Que bacana. Bom, a gente vai encaminhar então já para as perguntas finais, então, para cada uma, que é muito parecida ter as perguntas finais de cada uma de vocês. Já aproveitando, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua construtora, já que a gente está, inclusive, comemorando hoje a 100ª construtora e quis o destino que fosse a tua, né? Que honra, né? São 100 construtoras. Aproveitar e vou agradecer novamente. Muito obrigado a todas as construtoras que estiveram na nossa bancada das cidades do Litoral Norte, estaria todas aqui. A maioria de praticamente todas as cidades já estiveram aqui. Já tiveram também da Serra Gaúcha, enfim. Mas que honra. E fala um pouquinho da casa, então. Como é que é falaste que é uma franquia, né? Conta um pouquinho para nós. Só fazendo um parênteses, que eu quero deixar claro. um presentinho, tá? Olha só, que é hoje é o dia todos os nossos
nossos fornecedores, todo mundo recebe. Que bacana. Que é uma casinha para que tu... Tinha que ser na centésima, né? Quis o destino. Então, para comemorar, eu vou aproveitar que vou fazer a deixa. Aproveitando, então, a todos os mimos que eu já ganhei de construtoras, assim como das arquitetas também, deixamos ela de fora, né? Os arquitetos também, muito obrigado. Então, tu representa esse mimo simbólico, além de muito bonito. Sim. Todas as construtoras que estiveram com a gente, muito obrigado. Que legal. É uma honra, né? Fico muito feliz. Muito obrigado aqui. Por justamente ser algo que foi por uma questão de entender, né? De mercado, né? De entender que era algo que, olha, praticamente todo cliente que sentava lá na minha mesa perguntava, mas tu também executa? Tu também faz? Mas se tu indica uma equipe, né? Então, e quando a gente coloca o nosso nome, né? Todo um legado que tu já trabalha, tanto é complexo, né? Então, tu realmente quer entregar o teu melhor, né? Então, quando eu entendi que eu iria entrelaçar junto, foi buscada uma equipe tanto de execução, né, quanto a validação de todos os fornecedores, então, tanto a equipe de acompanhamento, né, então, a gente tem lá no escritório, né, o engenheiro Leandro que trabalha comigo todos os dias e está em todas as obras, ligado diretamente. Então, a gente busca alguns diferenciais, né, que é um preço justo de mercado, né, entregando principalmente a personalização. Né? Então, qual é o diferencial da construtora? A gente personaliza realmente o sonho para o cliente. Então, algo que eu brinco muito assim, os banheiros não são todos iguais. Se o cliente quer os 3 banheiros diferentes, a gente vai lá e especifica, porque a gente já conversou com esse cliente, a gente já entendeu quais são os sonhos dele, a gente já tem um projeto de interiores desenvolvido, já mostrou para o cliente, ele já está sonhando com aquilo se tornando material. Então, realmente a gente vai lá e executa exatamente conforme o que está no projeto de interiores, que já está aprovado. Então, isso se torna uma obra tranquila. E não foi... foi assim, a melhor sensação foi quando a cliente me disse assim, no final, quando a gente entregou a obra, e ela me disse assim, a minha única preocupação durante toda a obra era fazer a programação do pagamento, porque a gente não tinha o estresse, né? E quebrar esse grande mito de, né, não ter o estresse da obra, como a gente comentou antes, os problemas, eles não é que não acontecem. Mas na tua obra, não, ele acontece. Só que a gente tem uma equipe que está lá que resolve antes disso chegar no cliente. Porque o cliente não é técnico, né? Então, muitas vezes, a gente precisa ter uma solução ali e se resolve, né? Sempre se resolve da melhor maneira possível, para entregar a excelência para o cliente, sem ter que ele passar por todo aquele processo de estresse da obra, que é o que gera aquele mito que a obra dá estresse. Não dá toda obra estresse. Então, esses são os pontos diferenciais, né? Então, quando a gente entendeu essa necessidade, buscamos equipe, buscamos fornecedores e passamos a divulgar, entregar isso, disponibilizar para o mercado. E foi só uma crescente que a gente tem aí. Então, é algo bem legal. Que bacana. Bem personalizado para o cliente. E a pergunta final, bem sucinta, o que tu almeja para os próximos anos na tua profissão? A nível, assim, ter um número, né, de obras já finalizadas, né, e se tornar uma referência aqui também, no litoral. Olha só, que bom. Isso aí, estamos aí. Papo de obra e a ponte. E, Daniele, para ti, então, encerrar também a tua bela participação também aqui, um papo muito legal. Realizando os sonhos das famílias, né, todo aquele sonho que todas as famílias têm, né, de ter a sua casa, né, o sonho da casa, né. E aí, o que tu pode me dizer, então, tua participação aqui? Qual é o teu objetivo final, então? Como a Dinara falou, a gente tem alguns diferenciais, né? Hoje eu só faço projetos, né? Eu e a minha equipe, a gente só atende o cliente nessa etapa, depois a gente entrega para outra pessoa executar isso, sempre com muito cuidado de quem vai ser, pessoas que a gente confia. Então, realmente, deixar o cliente bem amparado em todas as etapas, em todos os momentos que ele precisa, para que no final, realmente, assim, o cliente chegue para nós com esse feedback. Dani, deu tudo certo, que bom que a gente te escolheu, porque foi a pessoa certa para estar do início ao fim do processo, e foi maravilhoso, a gente está na nossa casa aproveitando, é isso aí. E também quero deixar aqui a
como é que eu vou dizer, a minha projeção para os próximos anos, né? Que realmente é cada dia mais conseguir, né, ajudar os nossos clientes a terem os seus sonhos concretizados, ser referência aqui na região. A gente já está trabalhando em expansão, né, para outros estados, para atender, né, todas as famílias que vierem com interesse de fazer um projeto conosco. Que bacana. Eu vou aproveitar, vou fazer um brinde aqui com Casa 30, vou aproveitar aqui, já vou fazer mais um merchan aqui. Vou fazer um brinde aqui com as taças na tela, né, da Casa 30. Agradecer, então, a 100 construtoras e a 206 profissionais que nos deram a honra. É um papo de obra também, mais um marco histórico. Fazendo um brinde aqui com a Casa 30, que é o nosso grande parceiro aí também, pela sua inauguração da sua bela loja lá. E sucesso para todos nós. Eu vou pedir então para vocês deixarem as suas respectivas redes sociais e o agradecimento final aí, fiquem à vontade. Bom, então, novamente, obrigada pelo convite, fico aí super feliz. E nos acompanhem, né? A gente mostra bastante do nosso dia a dia, dos nossos bastidores, um pouquinho dos nossos perrengues também. Tanto lá da parte dos projetos quanto das obras, eu gosto de trazer bastante para as redes sociais. Então sigam a gente, nos acompanhem, é @casa, com K, Casa Dinara. Vai ser bem legal receber todo mundo por lá. Dinara, muito obrigado, tá? Volte sempre, foi um prazer te receber aqui, foi muito receptiva aí nas redes sociais, a tua irmã também, vou dar uma que ela é muito... Como é que é o nome dela mesmo? Denise. Vai lá, parabéns aí, Denise. Continua aí nos curtindo aí, nos incentivando, que isso se cada vez expandindo mais aí, né, para vários cantos do Rio Grande, né? Com certeza. Como diz um antigo conhecido político, espraiando, né, o papo de obra. E obrigado aí para toda a tua família, a tua equipe. Quer citar alguém lá para especial? Alguém da família, da tua empresa? Todo mundo assistindo, então, todo mundo da Quer empresa. Deixar um salve pro ele está aqui nos bastidores, quer deixar para alguém especial? Então tá, agradecer, né, ao meu esposo que veio comigo, né, para me acompanhar e tá aqui gravando tudo. Fica a dica, né? Deixa, né? Obrigada. E fica a dica, né, Daniela? Então, assim, agora é comigo, né? Um agradecimento para a tua equipe, alguém da empresa? Com certeza, estão aí de olho, né, acompanhando. Um grande abraço aí para o meu parceiro de arquiteto também, né, o Kelvin, a minha designer, a Paula. Então, um abraço para vocês, que eu sei que vocês estão aí na torcida. Meu marido, que está aqui comigo, veio aqui hoje, né, me trazer, me acompanhar. Tá, parceiro aí também. Eu queria só também dar um abraço para o Gabriel, que não pôde estar com a gente. Gabriel, melhoras aí, campeão. Em breve tá com a gente aí, tá? E também o Lucas, né, que vai estar com a gente aqui em breve também numa agenda. Queria deixar um abraço para o Lucas e a sócia dele. Rafaela. Que é engenheira também, né? Engenheira também. Que foram, inclusive, teus padrinhos, né? Porque foram eles que me indicaram no teu escritório, são vizinhos lá. Foram eles que me indicaram a Daniela. Então, um abraço lá para os dois. E em breve também estarão com a gente aqui. Sei que eles devem estar assistindo também. E redes sociais lá? Lá nossas redes sociais é @danielefontoura.arquiteta. Nós temos o nosso site ali também na bio. E também, né, assim como a Dinara, a gente mostra muito do nosso dia a dia, dos nossos projetos ali, dos nossos perrengues também nas obras, nas nossas soluções, né? E é isso aí, vamos ficar muito felizes de ter vocês conosco. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. E obrigada para todos que estão nos assistindo. Claro, muito obrigado. Bom, então vamos nos despedindo aqui. Terminou, né? Passa rápido, né? E foi um prazer receber as duas aí. Então foi um programa bacana. E o 74 vai ficar para a história aí do Papo de Obra, como a 100ª construtora, né, presente, assim como os arquitetos e todos os profissionais. Quero agradecer a audiência aí do canal do YouTube e também hoje estreando, então, ao vivo, simultaneamente, a nova TV Agrotur, que para nós foi uma grande bênção que a gente recebeu de ter essa parceria do Marcelo aí. A todos vocês que estão nos assistindo agora, neste momento, ao vivo, nova TV Agrotur, grande parceira do Papo de Obra, levando aí para os 3 estados, né? A gente recebe feedback, assim, de programa lá do 40, do 50, é muito legal, né? Assistir teu programa, o 52... Pô, que assunto bacana. Então, se a gente está levando essa informação e está construindo, a gente está fazendo a nossa missão aqui, né?
Então, muito obrigado a todos que assistiram o Papo de Obra. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana, uma semana aí de grandes vitórias para todos vocês. Até a próxima terça-feira. Podcast Papo de Obra já está na agenda de todo mundo. 19 horas é ponto de encontro. E uma boa noite. Muito obrigado.